Então, pessoal, vamos dar continuidade à lei de abuso. Vamos agora aos artigos 3º e 4º, que define as condições, as hipóteses, as espécies, as situações de abuso de autoridade. Então, vamos lá. Espécies não, as situações, Então, constitui abuso de autoridade, artigo 3º. Qualquer atentado. Simples, não precisa decorar tudo isso. É simples. Por quê? O artigo 3º, ele vai falar do abuso de autoridade sempre que a autoridade ou funcionário público violar alguma regra do artigo 5º da Constituição Federal. Então pensa nisso, violou uma regra do artigo 5º, abuso de autoridade. Aí o artigo 4º vai falar sempre abuso de autoridade quando é relacionado à pessoa que está presa, custodiada. Então é sempre em relação ao preso e em relação ao artigo 5º. Pronto, é abuso de autoridade. Então vamos ver, constitui abuso de autoridade. Qualquer atentado à liberdade de locomoção. Liberdade de locomoção é um direito lá previsto no artigo 5º. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Violar essa liberdade de locomoção sendo funcionário, sendo uma autoridade, abuso de autoridade. Inviolabilidade de domicílio. Entrar na sua casa sem mandato, sem flagrante. Inviolabilidade de domicílio, abuso de autoridade. Sigilo da correspondência, abuso de autoridade. Liberdade de consciência e crença, está lá, o estado laico determinado lá no artigo 5º. A liberdade de consciência e crença. Se eu não obedecer a regra do artigo 5º, abuso de autoridade. Livre exercício do culto religioso, abuso de autoridade. Liberdade de associação, direitos e garantias legais ao exercício do voto. Opa, agora, saiu do artigo 5º, mas eu tenho que lembrar. Voto também é o quê? Abuso de autoridade. Eu até consigo jogar o voto em alguma garantia lá do artigo 5º, sim. Mas se você está lembrando justamente do que está previsto expressamente no artigo 5º, você lembra voto também, direito de garantia do exercício do voto, você pode jogar na locomoção, na liberdade de expressão, é abuso de autoridade. Direito de reunião e associação está lá no artigo 5º previsto. Violação da incolumidade física dos indivíduos, e obviamente que eu não posso torturar, bater na pessoa, se eu faço isso, abuso de autoridade. Direitos e garantias legais ao exercício profissional, direito de profissão está lá no artigo 5º. Então, vimos aí essa parte do artigo 3º que determina que abuso de autoridade. O que eu vou fazer? Qual relação que eu vou fazer? Eu vou lembrar dos direitos do artigo 5º, quando violados, alguns direitos. Eu leio aí que abuso de autoridade e faço essa ligação com o artigo 5º. Se ocorrer violação desses direitos do artigo 5º, abuso de autoridade. E agora, segundo o artigo 4º da lei, é sempre quando envolve a pessoa que está recolhida à prisão, custodiada. Vamos ver. Então, ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual sem as formalidades legais ou com abuso de poder. Abuso de autoridade. Submeter pessoa sob guarda ou custódia a vexame ou constrangimento não autorizado em lei. Mas tem constrangimento autorizado em lei? Tem. A súmula vinculante 13 determina quando que você pode algemar a pessoa. Se ele está oferecendo resistência, perigo de fuga, perigo de integridade física dele, de você, dos outros, aí você pode algemar. É um constrangimento a pessoa ser algemada. Então, submeter sob sua guarda ou custódia a vexame ou constrangimento não autorizado em lei, aí é abuso. Você só pode algemar nessas situações. Se não tem essas situações, vai ser abuso de autoridade. Deixar de comunicar imediatamente ao juiz competente a prisão ou detenção de qualquer pessoa. Isso daí está lá no artigo 5º também, O delegado prendeu, tem que comunicar ao juiz. O que acontece? O juiz vai analisar a prisão, a legalidade da prisão. Vendo que está ilegal, o que o juiz vai fazer? Ordenar que se relaxe a prisão, relaxamento de prisão. Então, na afirmação abaixo, deixar o juiz de ordenar o relaxamento de prisão ou detenção ilegal que lhe seja comunicada, também é abuso de autoridade. Levar à prisão e nela deter quem quer que se proponha a prestar fiança permitindo em lei. Aí joga para o artigo 5º. Eu tenho que soltar a pessoa se a lei determinar fiança. Obviamente,
se tiver dentro dos requisitos da liberdade provisória. Agora, se está dentro da lei e eu mantenho ela presa, abuso de autoridade. Cobrar o carcereiro ou agente da autoridade policial carceragem, ele já ganha para isso, né? Custas, emolumentos ou qualquer despesa, desde que a cobrança não tenha apoio em lei. Obviamente que é uma cobrança ilegal, abuso de autoridade. Recusar o carcereiro ou agente de autoridade policial recibo da importância recebida a título de carceragem, custas, emolumentos ou de qualquer outra despesa. Ele não cumpre o que a lei determina para ele, abuso de autoridade. Ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa natural ou jurídica, quando praticado com abuso ou desvio de poder ou sem competência legal. Então, qualquer ato lesivo, a honra, patrimônio, seja pessoa natural ou jurídica, praticado com abuso ou desvio de poder ou sem determinação competência legal, é considerado abuso de autoridade. Prolongar a execução da prisão temporária, de pena ou medida de segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou de cumprir imediatamente a ordem de liberdade. Ou seja, é para soltar a pessoa, já deu tempo, já está com o alvará e você segura, abuso de autoridade. Com isso, concluímos aí quais são as situações que tipificam e que constituem abuso de autoridade. Lembrando, você vai ter que lembrar do artigo 5º e quando a pessoa está custodiada, está presa. Nessas situações, ocorrendo violação desses direitos, considera-se abuso de autoridade.